Minha palestra hoje respeita o rei, né? O rei tinha uma filha muito bonita, muito linda, né? Que o rei queria casar essa filha. Então ele falou com o pessoal da cidade, assim, que quem trazesse uma história que não conhecia ia casar com a filha dela. Então, aqueles homens tudo da cidade ele levava algumas histórias e o rei não sabia qual a história que era. Foi, foi milagre de homem levando as histórias, né? Pô, todas as histórias que chegavam, o rei sabia qual a história, né? Aí um senhor lá, né? Muito assim, um senhor muito feio, né? Um rapaz muito feio, né? Ele é até meio acabadinho, né? Que na fabricação dele é o boi berrou e ele ficou aquele cara meio. Ficou muito bonitinho, não, sabe? E aí ele chegou, falou, sou rei, eu tenho sua história aqui, vamos ver que o senhor sabe qual a história aí. Estou doido para casar com a filha do senhor e se o senhor não souber essa história aí, eu vou casar com a filha do senhor. Aí o rei falou, então fala a sua história. Aí eu falei, pau, ato de pau, filho de ponte, rádio pé, cabelo de boi, sem chinelo. Aí o rei falou, poxa, mas essa daí tá meio difícil, você me dá 3 dias para mim pensar nessa história sua. Aí o moço falou, não, dou 3 dias. Aí o rapaz deu 3 dias para o rei pensar, né, nessa história, né? Que história é essa que o rei não compreendeu. Aí passou os 3 dias, o moço foi lá de novo, o rapaz, né? Foi lá de novo, falei, sou rei, só sabe a história que eu falei? O rei falou, não, infelizmente eu não sei história. Você vai ter que casar com a minha filha que eu não sei história, né? E aí, então me explica a história, como é essa história aí, porque essa aí eu não consegui, me lá de história, consegui, mas essa sua aí eu não consegui de jeito nenhum. E aí o rei chamou a filha dele, falou, você, essa história eu não soube falar mesmo, e você vai ter que casar com esse moço aí. Isso é uma promessa minha que se uma história que eu não souber, você vai ter que casar numa história que eu não souber. E aí a moça concordou, a moça era muito feia, mas ela concordou, porque isso é a história do pai, e praticamente a moça teve que concordar com a história do pai, seja com o rapaz bonito ou feio, tudo isso é história é do pai, então infelizmente a moça teve que, que, que compreender o seu pai para poder casar com esse rapaz. E aí o rei perguntou ao seu rapaz para contar a história, como é a história, que ele não sabia como que é a história, e aí o rapaz, né, chamou assim, muitas pessoas para ser testemunha de aquilo que o rei falou para o rei, sinceramente, ia, ia cumprir aquilo que ele falou, né? Então chamou várias testemunhas, as testemunhas chegaram lá e o rapaz começou a contar a história para o rei lá, com as testemunhas tudo ao redor, né? E aí o rei falou, então conta a sua história, porque essa eu não consegui mesmo saber essa história sua que você falou. Então o cara falou, então eu vou contar, seu rei, a minha história aí, que eu quero mesmo casar com sua filha. Então, aí o rapaz começou a contar a história, né? Pau alto, né? É um pau alto. E altos pau é um pau mais alto do que o outro, né? Pinto em ponte é um pintinho debaixo de uma ponte, né? Piano, né? Rato em pé é um rato em pé em cima do milho, comendo a espiga de milho, né? E cabeça de boi xinxinhé é uma cabeça de boi velho com um besouro dentro, gritando. Então, a história foi essa. É pau arto, artos pau, né? Pinte em ponte, rato em pé, cabeça de boi, xinxié. Quer dizer que o rei
não conseguiu coisa, aí praticamente o rei cedeu a sua filha para casar com esse rapaz, né? Quer dizer que, conforme foi a história, né? Praticamente o rapaz casou com a moça, um rapaz muito feio, né? Praticamente quase que o rapaz mais feio da cidade, né? Deu casar com a filha do rei, que a filha do rei era muito bonita e era muito ricaço, né? Praticamente casou com um rapaz que, que era pobre e nessa situação aí. Então a história é essa. Então a gente é muito importante que o ser humano, né, mata a sua cabeça para alguma coisa, né? A gente não pode ficar só em serviço e, e ocupando a cabeça nas bebidas, né? Pôs boteca fora mesmo, pôs futebol afora. Então a gente tem que ocupar a cabeça com outras coisas, pensar, e o mato, um cantado de um passarinho, a gente se forma uma história, né? Então isso é muito importante para o ser humano, né? Porque o ser humano a gente está vendo que muito, principalmente idosos, assim, na minha idade praticamente, está perdendo a cabeça, está saindo para ir afora, não sabe como anda, né? E então a gente deveria ocupar a mente da gente com algumas histórias. Tem muito cara novo, ele bem mais novo que eu, que o cara tá para rua fora, tipo aquele cachorro zangado aí, para rua fora, né? Conversando até só, né? Então, praticamente, principalmente, esses pessoal, esses jovens, esses pessoal hoje em dia, está sujeito cada um deles aí ficar com um problema, né? Nazista, né? Porque eles ficam direto no celular, ou tampando o ouvido, aquela abelha do ouvido pode ser até morta pelo abafamento daquele aparelho que expõe, né? Então, praticamente, principalmente no coletivo. Você está dentro do coletivo aí. Se você estiver lendo qualquer um jornal, qualquer coisa, então as vistas da gente é tipo uma gelatina. Então, é praticamente aquele batido que o coletivo, né? Passa em cima de um quebra-mola, passa em cima de um buraco, aquela letina da azista, a tendência daquilo é até praticamente descolar, a medicina não tem como passar por povo, né? O médico não tem como passar para cada um uma situação dessa, mas é uma situação que a gente está vendo que praticamente daqui uns 50, 60 anos a gente vai ver muita gente doido para rua fora e com as vistas ruins e praticamente surdo por causa dessa doença aí que está sondando nosso mundo, o tal de celular, porque o pessoal só fica diante do celular. E eu sou um camarada que até que eu não sou muito achegado a celular, eu não gosto nem de carregar, que a gente costuma até discutir com a minha esposa, que ela para me sair com o celular, que esse tempo a rua fora, eu não sou muito apregado nisso, não. Eu acho que é melhor a gente sair só, que antigamente a gente saía, não tinha celular, a gente escrevia uma carta, alguma coisa, então eu praticamente o celular virou uma doença em nosso país, a internet virou uma doença em nosso país que praticamente a gente, daqui 50 anos, você vai ver muita gente com um grande problema, um alto problema na sociedade por conta disso. A gente vê que as coisas estão tão sabidas, você vê menino de 4, 5 anos já sabe mexer com o celular, já sabe mexer com a internet, quer dizer que essa evolução não é muito interessada
para o mundo, né? Você vai fazer uma conta, você vai na calculadora, vai no celular e tudo, você não mata a cabeça para fazer nunca aquilo na vida. Então isso aí é muito ruinzinho para a situação do globo terrestre. Mas depois eu falo mais um pouco. Uma boa tarde.